Está conosco nos estúdios o vereador de Tubarão, Newton de Campos. Em pauta, todas as denominações religiosas e as escolas confessionais que têm origem no judaísmo seguem a Bíblia. Estas escolas confessionais e as igrejas continuarão com a identificação dos banheiros do sexo biológico masculino e feminino. Boa tarde, vereador. Bem-vindo. Tudo bem? Fala pra gente aí, explica o porquê como o senhor teve essa ideia de trazer até a Câmara de Vereadores essa sua preocupação, por favor. Boa tarde, Ramon, boa tarde a toda a equipe da Rádio Tubarão, boa tarde a todos os seus ouvintes, né? Na verdade, a gente tem que entender um pouco o contexto, né, de como chegou isso. E não é só Tubarão, né? Nós temos vários municípios e outros estados até que também estão tratando do mesmo assunto. Porque é evidente, né, que hoje, com a evolução da sociedade, a discussão quanto aos conceitos de família e de sexo, nós temos outros conceitos, né? Tanto que, inclusive, precisa às vezes de intervenção do Supremo Tribunal Federal para se manifestar sobre esse tema. E aparentemente nós estamos diante de um conflito de direitos fundamentais. Por um lado, o direito ao princípio da dignidade humana e, por outro, o direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Tá? A Constituição Federal, lá em seus artigos 1º, item 3 e 18, ela dispõe sobre os dois princípios. E não há uma hierarquia, uma prevalência de um sobre o outro. Porque o direito de um vai até onde você inicia o do outro, né? Então, o que acontece? Nós estamos tendo problemas já em outros locais que líderes religiosos, padres, pastores, enfim, estão com dificuldade de fazer a sua manifestação de acordo com a Bíblia, que é o que se segue, todas as religiões que vêm do judaísmo, né? Seguem, e eles podem ser processados, enfim, acusados de uma série de coisas em função da defesa disso. Porque o texto bíblico ele define o ser humano como homem e mulher, né, masculino e feminino. Para essas religiões, esses conceitos são de natureza absoluta, são dogmas, não tem revitalização e nem interpretação. Né? Não tem mudança. Não tem. Nós não estamos aqui, de forma alguma, tratando com uma atitude discriminatória ou de segregação. Preconceito. Né? Nada. Trata-se apenas os templos e eventos de cunho religioso. A definição binária do uso de banheiros faz parte da legítima manifestação da liberdade religiosa. Né? Então, nada mais justo que todas as religiões que têm origem no judaísmo, tá? E também as escolas confessionais, porque se você coloca o seu filho numa escola confessional, você põe lá para seguir os princípios daquela, além da didática, que é comum a todos, seguir os princípios daquela religião. Né? E aí, se você pegar o que seguem essas escolas, ou essas religiões, você pode pegar lá na Bíblia, no Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, criou homem e mulher. Tem também Gênesis, aqui também no capítulo 5, mas tem Marcos 10, 6. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. E assim vai, tem Mateus 19, 4 a 6. Então, é isto que a gente está colocando. Nada contra essas outras formas. Nós não estamos discutindo isto. Nós estamos colocando que os templos religiosos de origem judaicas e as escolas confessionais dessas religiões sigam a sua doutrina. Então, nós temos todos o direito constitucional, né, desse novo sistema de família, que trouxe à baila essas novas definições de sexo e tudo. Nós não somos sendo preconceituosos. A gente não está. Eu posso não concordar a respeito, tudo bem, nós não estamos discutindo isso. Uhum. Nós estamos discutindo no que diz respeito às igrejas de origem judaica, né? As igrejas de origem judaica. Inclusive, o senhor falou ali no início agora da entrevista que isso dá processo de acordo com a Constituição. Sim, nós não. O que está acontecendo? Esses mestres, os rabinos, padres, pastores, eles têm alguns locais, eles estão sendo acusados, quando você defende lá o sexo masculino e feminino,
estão sendo acusados de preconceituosos, enfim, de crime, né? Então nós temos que ter uma legislação que proteja esse pessoal no uso das atribuições. Sim. Que é porque você não pode, ou você segue a Bíblia, quem vai seguir o Evangelho vai ter que seguir o Evangelho, não, como dizer, não tem discussão ali, você não tem interpretação. Então é isso. Agora, não estamos entrando no mérito de inclusão e tudo, nós estamos apenas levando isso para o lado da religião, como te falei, do judaísmo, né? Exatamente. Então, né, todas as denominações religiosas, inclusive confessionais, as escolas confessionais que têm origem ao judaísmo, que seguem a Bíblia, porque, né, de fato, o seu projeto de lei aí tem que virar lei, isso para proteger, inclusive pode dar problemas para as denominações religiosas cristãs, né, vereador? Isso tem que ser feito, tem que ser aprovado. E o que dizem os seus colegas vereadores? Isso será aprovado? Quando é que vai ser colocado? Já foi colocado em pauta? Foi apresentado, agora está nas comissões, vai ter os pareceres das comissões. Para você ter uma ideia, o último que eu vi a aprovação foi de Belo Horizonte, lá tivemos 26 votos favoráveis, né, e 13 contras num projeto desse tipo também. Polêmico, então, foi bem discutido, então. Exatamente. Tá? Mas eu até peguei aqui de uma parte no curso de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, que não é o Alexandre de Moraes do Supremo, né? Uhum. É um professor, que ele fala muito nisso, né? Quando houver conflito entre 2 ou mais direitos de garantias fundamentais, você tem que ter um bom senso nisso aí, né? Você tem que ver que esses conflitos eles têm que ser solucionados de uma forma harmônica, pacífica, né? Porque não é porque tem o direito de garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, eles não são ilimitados, né? Uma vez que encontram seus limites nos demais direitos. É isso que a gente está tratando. O direito constitucional dessa nova forma de família, de sexo, enfim, desse novo ordenamento, né? Com também o direito de expressão religiosa. Então, você não pode ser superior ao outro, né? Porque, assim, o que acontece? No que concerne as instalações sanitárias, quando foi feito o ordenamento, o legislador da época, ele tratou isso especificamente sobre sexo, porque nós não tínhamos as discussões que nós temos hoje. Então, isso há uma evolução, está acontecendo, e a gente não vai ficar contra essa evolução. Tá? Nós apenas defendemos os direitos de uma outra parte também da sociedade, que também tem seus direitos e deveres, como todos nós temos. Todos nós devemos respeitar uns aos outros, queremos que respeitem esse nosso lado cristão, religioso, que está na Bíblia, né? Ou seja, fala bem no português, que as placas, né, de identificação nos banheiros, né, nesses locais públicos, né, que estão tentando condenar padres e pastores de outras religiões, etc., no geral, né, que seguem a Bíblia, que seguem a Constituição brasileira, né, para que essas placas continuem identificando banheiro masculino, banheiro feminino. Não, assim, e que não haja processo contra essas instituições religiosas que o senhor citou. Como eu falei, não é questão de atitude discriminatória, segregação, nada. Não. Mas, digamos, o líder comunitário, o líder religioso lá, padre, pastor, rabino, que seja, qualquer uma dessas religiões judaicas, ele, quando for tratar deste assunto, numa pregação, ele vai falar sobre homem, mulher. Entende? E aí ele está indo contra, digamos, ele está contra um direito constitucional que ele não pode, mas não, ali nós defendemos que ele pode. Também como a outra forma também pode lá. Só que dentro daquilo, quem segue o cristianismo, que vem do judaísmo, ele não pode, não é negociável isso. Né? Então é apenas para resguardar esse direito. Não é para ir contra o direito de ninguém. Né? Então, eu acredito que, dentro do contexto, não tem essa polêmica toda, não, porque cada um professa a fé, e nós somos num Estado laico, né, que você tem a liberdade de expressão religiosa, certo. Então isso é um direito fundamental. Nós apenas estamos fazendo com que isso seja evidenciado, para que nós não tenhamos problemas aí futuros.
Exatamente, né? Não interessa se é preto, branco, né? Tem que respeitar se é pobre, rico, de qualquer, mas apenas queremos que, como o senhor mesmo bem explicou, queremos que haja o respeito, que haja, né, o entendimento da lei, da Constituição, e que nesses lugares sejam respeitados os banheiros públicos, aliás, nas instituições religiosas. Nas instituições religiosas. Exatamente. Questão de públicos e aí outras instituições, aí é problema, que a legislação tiver direcionado, vai ser feito. Nós não estamos entrando nessa seara, nós estamos apenas na parte da liberdade religiosa. O senhor espera que seja votado quando esse seu projeto aí de lei? Eu acredito que isso aí... esse projeto não deve demorar, que ele também não é tão complexo, né? É apenas uma questão de entendimento ali. Acredito em uns 45 dias aí. Já foi colocado já foi debatido quantas vezes? Não, agora primeiro passa pelas comissões. O projeto foi apresentado em plenário. Vai para as comissões, aí as comissões, Constituição e Justiça, enfim, uma série de comissões, vai passar para, tendo o parecer das comissões, aí ele vem para plenário são 2 votações, e mais uma terceira que é para a redação final. Então, vamos torcer e, claramente, será aprovado, né? Eu espero que sim, ao menos aqui na nossa região, na nossa Câmara ali, a maior parte dos vereadores, lógico, você representa toda a sociedade, independente de cor, sexo, religião, gênero, e não tem. Você representa todos e se defende o direito de todos. Certo. Ali nós defendemos o direito de todos, só que você tem que também ver como quando te falei, um direito se ele não se sobrepõe ao outro, então você tem que equacionar essas condições. Eu acredito que será aprovado sem muita dificuldade. Sim. E tem que determinar por lei, né? Tem que realmente essa ideia do senhor, esse projeto de lei, tem que virar lei mesmo, porque para ter essa proteção para que não haja problemas futuros. Exatamente. Então é isso que a gente está fazendo, né? Como te contei, nada de segregação, nada de preconceito, longe disto. Apenas é um direito, como te falei, o direito de um vai até onde ele termina, onde começa o do outro, né? Então é uma questão de harmonizar, de ter um conceito aí que seja bom para todos, né? É isso que a gente quer. Só acredita que essa sua ideia, esse seu projeto de lei seja também copiado por outras câmaras de nossa região da Murel? Pode ser, porque assim, o que é bom, a gente copia. Eu também trouxe esse projeto de outros municípios. Tem município que ainda está em deliberação, tem municípios que eu falei, Belo Horizonte foi aprovado, e tem vários, eu tenho uma relação de vários municípios, a gente troca. Eu costumo trocar com alguns vereadores, né, de outros estados também, para a gente acompanhar o que é que está acontecendo e o que é que a gente pode adaptar aqui para a nossa região também. Então porque tu sabe que há uma mudança constante, né? Então a gente tem procurado, assim, trazer algumas coisas que sejam realmente interessantes aqui, que a gente possa utilizar aqui na nossa cidade, e aí, por consequência, talvez algum outro vereador de uma outra cidade se interessar, ele vai também buscar e vai adaptar lá para a sua realidade, né? O ouvinte Marcos Inácio aqui no Facebook está dizendo, parabéns pela iniciativa, vereador. Não, a gente está aí, a gente aceita sugestões também, eu sempre falei, quando alguém tiver alguma sugestão de projetos, de algumas ideias, nos procurem na Câmara, porque a gente não conhece tudo, sobre tudo, né? Mas a gente tem lá, quem está vereador, ele tem a condição de ter a tribuna, ele tem a condição legal de fazer projetos que podem se transformar em leis. Então, quem tem alguma ideia, traga para a gente, né? Porque tem pessoas especialistas em várias áreas, e de repente a pessoa tem uma ideia espetacular ali, mas não tem condições de colocar, porque ele precisa de uma aprovação do Legislativo. Traz para a gente, que a gente vai ver, vai sentar, vai conversar, e aquilo que realmente for de interesse, a gente vai estar junto aí para defender. E a opinião dos seus colegas vereadores? O senhor tem conversado sobre essa sua ideia, esse seu projeto de lei? O que eles dizem? Não, assim, a conversa iniciou agora, né? Tá. Então a gente deixa, cada um vai se manifestar, porque... Em plenário? Não, e também lá, particularmente, se manifesta, mas ali, cada um, o voto e a opinião é única, né? Cada um tem a sua. Um pode pensar diferente do que eu estou pensando, a gente respeita. Isso que é o bom da democracia. Tá?
Porque você defende uma ideia, eu defendo outra, daqui a pouco um terceiro nos convence que nós dois estamos errados, ele está certo. Porque não existe o certo ou o errado aqui. Cada um tem um ponto de vista e enxerga de uma forma. E tanto eu quanto você, nós queremos o melhor. Só que eu penso de um jeito e você de outro. Isso aí que é o bom. E aí, quando isso vai para uma votação, tu tem que te submeter à decisão da maioria. Né? Isso que é bom na democracia. Mas é em questão de, repito mais uma vez, em questão de proteção, de organização, né? É interessante aí para as denominações religiosas, para não terem problemas, né? É a questão aí, porque existem interpretações e interpretações. Exatamente, então é isso, nós entendemos desta forma, né? E também outros municípios aí, não só de Santa Catarina, mas de vários estados do Brasil, estão também preocupados com esta situação e estão trabalhando sobre isso. Então a gente está aí para que a gente possa viver realmente em sociedade, cada um com seus direitos e seus deveres, e um respeitando o direito do outro. Não é se sobrepondo ao próprio texto constitucional, como eu falei, ele não sobrepõe um direito sobre o outro. Tá? Então, quando há o conflito de direitos, tá, você tem que equacionar isso. E não é destruindo, acabando com o direito de um que você vai... Não, aí você vai tirar um conflito maior. Então, quando há conflitos de direitos, você tem que sentar e equacionar para que seja bom para todos. Exatamente, tem que haver o respeito à organização e colocar a lei, porque senão vira bagunça. Aqui, ó, boa tarde, Ramon, muito boa a colocação do Newton de Campos, vereador Newton, não pode mudar o certo pelo duvidoso, diz a dona Terezinha Mota do Morrotes. Dona Terezinha, um abraço, dona Terezinha, ela sempre participa das ações da comunidade, é uma pessoa bem atuante lá. Isso aqui, um abração, dona Marilda está ligadinho aí, mandando um abraço também ao vereador Newton de Campos aqui, dando boa tarde, estamos ouvindo, abração. E a Marileia Disney Calegari está ligada aí, né, também assistindo aqui o Jornal das 12 no Facebook. Boa tarde aí, né, para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui conosco, a Marileia Cardoso Calegari Disney. Boa tarde também para o Jailson, que está ligadinho conosco. Claudineia Martins, boa tarde, Ramon, e ao vereador Newton de Campos, né, parabéns a ele pela iniciativa, diz a Claudineia. Obrigado aí, um abraço, estamos... O Natal Vicente da Costa também se manifesta aqui. Isso é um absurdo, né? O povo tem que ser contrário a marmanjo, né? Entrar no banheiro das meninas. Aqueles que forem a favor, por favor, né? Então, não deve, de fato, acontecer isso. É um absurdo, diz o Natal Vicente da Costa. Vereador, a nossa pauta já conversamos, mas eu não posso deixar de perguntar qual o futuro político do vereador Newton de Campos. Olha, Ramon, tem um mandato, né, para cumprir até dia 31 de dezembro de 2024, a gente vai procurar da melhor forma possível, e agora até dia 7 de abril é que se define aí essa janela de algumas alterações, algumas mudanças partidárias, enfim. A gente vai acompanhar aí os acontecimentos para ver o que é, se a gente continua com o projeto, né, continua, e ver o que é melhor, né, para mim particularmente, mas principalmente para o grupo que a gente representa, principalmente a gente está sempre juntos, né, e o que é melhor para a sociedade, e aí você tem que ver, quem está na política, às vezes me disseram, né, que a política só tem porta de entrada, não tem a de saída, então é difícil você sair. Então, provavelmente, a gente participe da eleição, isso não estou focado muito nisso agora, tem que ver os acontecimentos, e aí, como existe uma série de possibilidades de chapas na majoritária, a gente também, como está num partido ali, já é vereador por 4 mandatos, já temos aí várias funções em secretarias, não só municipal, mas de estado. A gente também está à disposição para uma composição na majoritária e também, se for preciso, nós participaremos também, talvez mais uma vez, na condição de vereador, né? Então, não dá para se afirmar agora, tudo que você disser agora pode ser meio prematuro aí, mas o importante é que não pode esquecer da responsabilidade, não podemos esquecer da responsabilidade que nós temos, que foi nos passada essa procuração pela população,
Né? E temos que honrar isso até o último dia de mandato, independente de se vamos participar ou não de uma próxima eleição. Né? Tá certo. O Célio de Humaitá, parabéns pela iniciativa muito boa ao vereador Newton de Campos. Um abraço aí para o Célio. Obrigado, vereador, por ter vindo aqui. Eu agradeço aí a oportunidade, né? E sempre é uma satisfação estar participando aqui na Tubá, contigo, com todo o pessoal da Tubá. Eu me sinto aqui em casa, né? E quero, aproveitando, mandar um alô lá, o meu pai hoje veio me visitar, está aí nos seus 90 anos, Opa. firme e forte. A esposa, a família toda aí, com certeza vai estar acompanhando, Como é né? que é o nome dele? Antônio de Campos. Antônio. Conheceu o Antônio de Campos em São Bernardo, em São Raimundo. Bom, né? Então é isso aí. Um abraço a todos. Isso é uma bênção, né? O pai aos 90 anos, está visitando o filho.